Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de refletir com você sobre o tema decoração. É interessante, né, quando a gente pensa no nosso corpo. O nosso corpo é uma caixinha fechada, né? É uma caixinha onde contém os seus órgãos, seus pensamentos. Ele conta a sua história, conta o tanto que você come, o tanto que você deixa de comer, não é verdade? Ele tem as marcas de cicatrizes, de tudo que você tem passado. E isso é muito interessante, porque quando a gente pensa que ele responde ao nosso comando, né? Se a gente se move, se a gente senta, se a gente come, é porque ele está respondendo aos nossos comandos. E ele faz com que a gente desfrute de muitos prazeres. A gente tem a visão, tem a audição, tem o tato, tem o paladar, né? Tantos prazeres importantes para a nossa vida. E agora, então, acaba sendo grande a nossa responsabilidade. Porque o nosso destino vai depender de como que nós cuidamos do nosso corpo. Não só o corpo exterior, mas também o corpo interior. Olha só, nós temos que o pecado, ele afeta diretamente o nosso corpo. Ele faz com que os nossos ossos envelheçam. A gente sente falta de paz. Isso aí às vezes está gastrite, está problema de coração. Então, a nossa responsabilidade de cuidar dessa caixinha aqui que é nossa, não só do ponto de vista da manutenção dela, né, das suas engrenagens, como também daquilo que está dentro de nós, né, dentro de nós. E Deus, Ele nos criou de modo excelente, de modo maravilhoso. Lá em Salmo 139, Ele diz assim, no versículo 13 e 14... Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, porque que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Depois ele continua falando que os olhos de Deus nos viram a substância ainda informe e no seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, olha só, Deus nos criou, matou sorte certo, encontrou o óvulo certo, e Deus desde então, muito antes, né, da eternidade, Ele já sabia, Ele já nos conhecia, e Ele vai tratando conosco, né? E então a gente deve pensar o que Deus valoriza com relação a esse corpo. E é interessante porque lá em 1 Pedro fala isso, o que Deus dá valor. Em 1 Pedro 3, 3 e 4 diz assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Então, Deus se referindo ao nosso corpo, Ele diz que o que tem valor para Ele é o nosso interior, é um espírito manso, né? Um espírito realmente tranquilo. Não é a decoração, a aparência, mas aquilo que a gente faz de coração, com o nosso sentimento, com o nosso coração quebrantado na presença dEle. Porque o que é a decoração, né, a aparência, ela estraga com o tempo. Agora, a beleza interior, ela permanece. A exterior, ela é passageira, ela é enganosa. Mas hoje, na nossa cultura, né, que vai totalmente contra isso, o que muitas vezes nós temos valorizado é o culto ao corpo. Nós temos visto que a sociedade tem valorizado mais a forma do que o conteúdo, mais a aparência externa, a decoração, né, externa do que a essência. Eu estava lendo que em 1892, o pessoal falava assim, quando passava o ano, né? Eu prometo que no próximo ano eu vou pensar antes de falar, eu prometo que eu vou ajudar mais os outros, que eu vou ser mais sábio, né, nas minhas decisões.
Hoje, né, quando a gente pensa quais são as nossas decisões para o próximo ano, muitas vezes a gente se pega, eu quero perder peso, eu quero comprar roupas novas, eu quero arrumar meu cabelo, fazer um novo corte. A gente pensa no exterior. E é uma neurose coletiva, né? Qualquer almoço que você vai, o pessoal já começa a falar de dieta, de caloria, de plástica. E com razão, porque o Brasil é o segundo país do mundo, né, em maior quantidade de plásticas, né, cirurgias plásticas, e também um uso alarmante de anabolizante para aumentar a musculatura. Isso vai gerando angústia, depressão, insegurança, né? Nós temos muitos relatos de transtornos alimentares, bulimia, anorexia, dietas malucas que são feitas, né? De privações que detona fígado, detona o rim. E a gente fica pensando, existe corpo perfeito, corpo ideal? Né? A gente vê, inclusive, artistas padecendo de anorexia, né? Mulheres maravilhosas, lindas, né? Fisicamente, externamente. Mas existe corpo perfeito, ideal? Não, não existe, porque se existir, tem prazo de validade muito curta. Mas a Bíblia nos fala, né? Qual que é a melhor cirurgia plástica? A Bíblia nos fala lá em Provérbios 15, 13, que um coração alegre deixa o rosto formoso. Eita, cirurgia plástica boa, né? Que não tem, é indolor. É você ter o coração alegre, que reflete um coração realmente que tem paz, tem tranquilidade no Senhor. Isso aí vai deixar o teu corpo formoso. Você já viu alguma pessoa que, se você analisar bem a fisionomia dela, o rosto dela, né, não é bonito, mas ela é uma simpatia. Quando ela chega, né, é aquela alegria, torna o ambiente mais alegre, mais feliz. Que coisa boa, não é verdade? Ai, como a gente precisa pensar nisso, né? Lá em Efésios diz que nós somos feitura de Deus, e feitura significa obra-prima, poema de Deus, e ele explica por quê. Para boas obras em Cristo Jesus, preparados em Cristo Jesus. Quando eu penso, né, num coração alegre, feliz, que traz alegria ao ambiente, eu penso também que nós somos feitura de Deus para boas obras, para dar aquele abraço gostoso, né, para quem está sofrendo, oferecer um ombro amigo, uma palavra de consolo para quem sofre. Isso aí é ser feitura de Deus para as boas obras, ajudar o outro de alguma forma. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz para mim e para você, por que um coração alegre, né, deixa o rosto formoso? Por que nós somos feituras de Deus? Aqui diz que é porque nós somos templo do Espírito Santo, né? Santuário do Espírito Santo. Então aqui diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? É Deus morando em nós, que nos dá alegria, nos dá mudança do nosso jeito de fazer as coisas, né? Porque fostes comprado por preço, que preço tremendo, preço enorme, né? A morte de Jesus Cristo. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Então aqui está dizendo, olha, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que glorificar a Deus por meio do que você faz, por onde você anda, por onde você se mexe, né? E você tem que glorificar a Deus. E eu estava me lembrando da história de Sansão. Sansão, ele foi um resultado de uma promessa de Deus para os seus pais, e ele nasce, e diz que o Espírito Santo habitava Sansão desde o ventre da sua mãe. E ele nasce com um privilégio muito grande, com uma força descomunal. Ninguém podia com Sansão. Ele nasce também com uma missão de libertar o seu povo das garras dos filisteus. E a gente vê então que Sansão, ele era um privilegiado, mas ele
acabou pastecendo, porque ele se envolveu com tanta coisa, com tantas mulheres, né? E às vezes quando nós nos omitimos, ou a gente peca, decisões erradas, né? O nosso corpo sofre. Lá em Juízes 16, 20, fala que Sansão, ele foi acarrado pelos filisteus, né? E ele tá aí, ele desperta do sono e vê que ele está sendo cercado e que ele vai ser preso pelos filisteus. Mas ele pega, eu vou sair daqui, né? Como das outras vezes, eu vou me libertar. Mas aqui no Juízes 16, 20, no final diz, mas ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. É o versículo mais terrível da Bíblia. Ele não sabia que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus não estava mais com ele. E depois a gente vê que tem os olhos vazados, e ele é amarrado, e ele tinha um homem forte, tinha um herói, tinha todo um povo. Ele passa a ser um palhaço que é zombado pelos filisteus. Que coisa mais triste, né? Ai daquele, né, que perde o Espírito Santo de Deus. Acaba a alegria, acaba a paz, acaba a unção, acaba a intimidade com Deus. Ah, meus amados, a gente pode perder tudo. A gente pode perder a saúde do nosso corpo. Pode perder o emprego, né, os recursos para comprar aquilo que importa, que nós precisamos para o nosso corpo. Mas não podemos perder o Espírito Santo de Deus. A maior tristeza é alguém que já foi cheio do Espírito Santo, que falava com Deus, que conversava com Deus, que Deus orientava, e a pessoa vai se afastando, vai deixando de orar, vai se afastando, não ora mais, vai se envolvendo com conversa fiada, né, de WhatsApp, com amigos que não trazem, não edificam, né, e vai cultivando pensamentos que levam afastando ele de Deus, e vai chegando num ponto em que ele vai sofrendo as consequências. Como diz Davi, né, os ossos envelheceram, e ele começa a não ter paz, não ter alegria, não ter unção, não ter realmente sentido na sua vida, significado na sua vida. Tem uma história de Joaquim Mantino. Esse homem, ele se envolveu com o alcoolismo, e conta-se que ele entrou em falência, perdeu toda a família se afastou dele, e um dia ele acordou debaixo de uma marquise sendo lambido por um cachorro, e ele pensou em se suicidar. Ele estava tão triste, né? tão amargurado, sem sentido na vida, mas ele decidiu prosseguir, e ele escreveu um livro, o maior vendedor do mundo, que foi assim, um best-seller, né? Durante muito tempo, um livro muito vendido. E ele conta uma prática que ele tem, que eu achei muito interessante. Ele diz que todo dia abre o jornal, mas ao invés de ler notícias, né, da economia, política, ele vai para o obituário, na lista das pessoas que morreram. E ele lê uma por uma, e ele fala, meu nome não está aqui, eu não estou aqui, e muitos que estão aqui gostariam de estar no meu lugar, de ter a oportunidade de prosseguir, de fazer diferente. E é isso que eu vou fazer hoje, vou ter um dia diferente. Seria interessante que nós pensássemos isso, né? Cada dia uma oportunidade de transformação, de tratar, de cuidar do nosso corpo físico, mas especialmente tratar do nosso corpo espiritual, do nosso relacionamento com Deus, de termos um coração quebrantado, sensível à vontade de Deus, um coração que agrada a Ele, um coração como diz Pedro, um coração manso, tranquilo, um coração que pratica o bem, que leva a gente a uma doçura, uma leveza que só Deus pode oferecer, que só o Espírito Santo de Deus que habita em nós pode nos ajudar a ter. Amém? E que então eu e você possamos, né, obedecer aquela ordem lá que está em Coríntios, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus seja louvado por meio do meu corpo físico e pelo meu corpo interior. Por meio do Espírito Santo que habita em mim, eu possa adorar, possa louvar a Deus e possa me submeter a Ele para ter uma vida que realmente vale a pena, uma vida significativa. Amém? Um grande abraço para você
e até a próxima, se Deus quiser.